com esse questionamento advindo do desempenho do Emil Zatopek, surgiu a ideia de que, olha, esse modelo tradicional parece não responder à pergunta, porque todos os atletas que correm uma maratona, que fazem uma prova de estrada de ciclismo, que fazem, na época não tinha triatlon ainda, mas que uma prova de longa distância de natação, enfim, qualquer modalidade que tivesse esse envolvimento, tinham um bom consumo, tinham um bom limiar em relação ao consumo, mas os desempenhos eram discrepantes. Surgiu a ideia de economia de corrida, né? Ou economia de movimento, vamos dizer assim. Eu naturalmente falo corrida por vir do atletismo, tá? Mas economia de movimento. Mas que raio seria essa economia de movimento? A economia de movimento seria a realização de um gesto esportivo em mesma intensidade com menor custo energético. Mas como é que eu treino um trem desse? Eu treino um trem desse por meio de variáveis anaeróbias. Então surgem outras variáveis que são muito boas preditoras do desempenho em modalidades de longa duração. No caso, a velocidade de consumo de oxigênio, a potência na intensidade de consumo de oxigênio, a máxima velocidade de deslocamento anaeróbio e o tempo limite, que é o tempo de sustentação em uma determinada intensidade. Nós normalmente usamos a velocidade pico esteira e vamos ver lá o quanto o cara se aguenta lá em cima, né? Normalmente dá 6, 8 minutos, a depender do estado de treinamento do sujeito. Mas o fato é que quando surgem essas variáveis aqui, em certa medida, o Emil Zatopek responde à pergunta. O Emil Zatopek fala, olha, faz o treino anaeróbio, faz o treino intervalado, se utiliza das subformas do treinamento intervalado. No primeiro momento você faz o extensivo, no segundo momento você vai fazer o intensivo, no terceiro momento você vai fazer o método de repetição, e deixe que esses ajustes anaeróbios te auxiliem no seu desempenho aeróbio a partir do pressuposto de que a preparação aeróbia já estava muito bem feita e precisava apenas de uma manutenção, por assim dizer. Mas, mais uma vez, surge, então, como é que eu treino isso? E Emil Zatopek respondeu fazendo o treinamento intervalado em corrida. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, outros métodos acabaram surgindo. Inclusive, o treinamento de força, o treinamento contra uma resistência como uma perspectiva de melhora dessas fibras musculares, que até então não eram tão estimuladas como poderiam por meio dos métodos tradicionais de treinamento. Mas como vocês podem ver nessa referência do Ferrauti, e que está faltando um parênteses aqui, né? Perdão. Vocês percebem que a resistência ao treinamento de força por meio de treinadores e atletas de fundo foi muito grande até bem pouco tempo atrás. Até coisa de 20 anos atrás. Na década de 2000 eu treinava triatleta, e quando eu comecei a propor treinamento de força para os caras, as desculpas que vinham e vão aparecer nos próximos slides eram praticamente impeditivas para esses caras. Era quase que uma heresia fazer treinamento de força para atletas de longa duração. E isso era um pensamento muito forte entre treinador e atleta, de maneira que a afirmação vigente era que era prejudicial ao desempenho. Nas eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, da seleção americana de corrida, da seleção americana de atletismo, quase metade dos atletas não tinham rotina de treinamento de força no seu dia a dia de treinamento. Ou seja, até agora, até 13 anos atrás. Os mitos estavam imperando até agora. E uma coisa interessante, e que surgiu algum tempo depois, foi que atletas que não faziam ou que não fazem esse tipo de rotina de treinamento eram incapazes de atingir níveis superiores de desempenho. Aliás, essa revisão do BIRI é fabulosa. E por que eu pus esse vídeo aqui para vocês? Por que tem uns caras saltando altura aí, né? Porque esse vídeo, e eu vou pôr ele de novo lá na frente, ele é a origem de uma vertente do treinamento de força para atletas, de todas as modalidades esportivas. Na antiga União Soviética, lá pela década de 50, os caras começaram a testar o salto como meio de treinamento de força
para atletas fundamentalmente de provas de salto. E isso migrou depois para atletas de prova de velocidade, e migrou depois para meio fundo, e migrou depois para atletas de fundo. O grande problema que se tinha é que quando isso foi proposto, ainda não se sabia o quanto se saltar, para onde saltar, quer dizer, se é para frente, se é para cima, quem poderia saltar, e talvez a pergunta de ouro, que eu acho que eu já até falei, é o quanto se poderia saltar. Então, o que acabou acontecendo nesse período foi um grande laboratório prático, onde as pessoas experimentavam diferentes formas de saltar, onde as pessoas experimentavam diferentes quantidades de salto, e por conta disso muita gente se machucou, né? A corrida em rampa, corrida com pesos acima da cabeça, e por aí vai. E à medida em que isso foi surgindo e experimentado, nós começamos a racionalizar o conhecimento acerca disso, né?